Bom dia para vocês, um excelente domingo. Estamos de volta ao nosso projeto Trilha Senado Federal e hoje nós vamos resolver mais 15 questões, iniciando com 5 de constitucional, passando para administrativo e depois processo legislativo. Bem, pessoal, essas questões de hoje vão de número 106 a 120. Então perceba que nós já temos muito material nos vídeos anteriores, foi criada uma playlist só sobre esse projeto. Então vamos passar para nossas primeiras 5 questões de direito constitucional, hoje sobre o tema partidos políticos. Questão 106. Segundo a Constituição, é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. Sobre as disposições constitucionais sobre os partidos, assinale a incorreta. A. Os partidos políticos que tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. A letra A está correta. B. Os partidos políticos não têm autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. A letra B está falsa, lembrando que é possível ainda a celebração de coligações para as eleições majoritárias e os partidos políticos eles vão ter essa autonomia com base no princípio da autonomia partidária. Letra C. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir a sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento. Letra C, plena, correta. Letra D. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Muito bem. A incorreta que buscávamos é a letra B. 107. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir a sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, sobre sua organização e funcionamento, para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. Lembra que eu falei para vocês? Uma das mudanças provocadas pela Emenda Constitucional 97 de 2017 é vedar as coligações no âmbito proporcional. Então, não existem mais coligações para as eleições proporcionais. A letra C, a letra D e a letra E diz que é permitida a celebração nas eleições proporcionais. Já de cara, vou eliminar 3 assertivas. A letra A diz que é vedada a celebração nas eleições proporcionais com obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas. Nós não mais no Brasil vigora a verticalização das coligações. Então não há mais vinculação entre as candidaturas, seja em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Portanto, o gabarito é a letra B. 108. Sobre as disposições constitucionais acerca dos partidos políticos, assinale a alternativa correta. A. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, e observado, dentre outros, o preceito de funcionamento parlamentar de acordo com a lei. A letra A trouxe aqui para nós, de cara, o que prevê o artigo 17 da nossa Constituição. B. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TRE. O registro dos estatutos é no TSE. Letra C. Terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à TV, na forma da lei, os partidos políticos que obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 3% dos votos válidos em cada uma delas. O que houve aqui foi uma inversão. O direito a recursos do fundo partidário é para aqueles que nas eleições para a Câmara dos Deputados obtiveram no mínimo 3% dos votos válidos e
Aqui que é 2%, olha, com um mínimo de 2% dos votos em cada uma delas. Ou elegeram 15 deputados federais em pelo menos 1/3 dos estados. Letra D. É permitida, em algumas hipóteses previstas em lei, a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Não é permitido. Aos partidos políticos é permitido o recebimento de recursos financeiros de governo estrangeiro. Gente, não. É vedado o recebimento de recursos financeiros de governo estrangeiro. Não pode. A única correta, então, é a letra A. Questão 109. Segundo o texto constitucional, os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos onde? No Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, no Juízo Federal de Primeira Instância, no TRE, no TSE ou no STF. Falamos até mesmo na questão anterior, né? O registro é onde? No Tribunal Superior Eleitoral. Gabarito letra D, vocês vão encontrar essa informação também na Constituição, no artigo 17, parágrafo 2º. Questão 110. Sobre os partidos políticos é livre a sua criação, fusão, incorporação e extinção, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. 1. Caráter global. Não, os partidos políticos precisam ter caráter nacional. 2. Proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes, salvo os países do Mercosul, não tem essa exceção, absurda. 3. Prestação de contas à Justiça Eleitoral, ok. Funcionamento parlamentar de acordo com a lei, ok. Qual que está correta? 1 e 2. Eu só tenho duas corretas. Perdão, 1 e 2 estão falsas, as corretas é 3 e 4. Eu só tenho duas assertivas corretas. Gabarito, então, letra D. Tá bom? Agora nós vamos para as questões de direito administrativo. Questão 111. Bens públicos podem ser conceituados como todos aqueles que, de qualquer natureza e a qualquer título, pertençam às pessoas jurídicas de direito público, sejam elas federativas, como a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, sejam da administração descentralizada, como as autarquias, nestas incluindo as fundações de direito público e as associações públicas. Sobre o tema, marque a incorreta. A. A imprescritibilidade significa que os bens públicos são insuscetíveis de aquisição por uso capião, e isso independentemente da categoria a que pertençam. Perfeito. B. Não perdem as características de bens de uso especial aqueles que, objetivando a prestação de serviços públicos, estejam sendo utilizados por particulares, sobretudo sob regime de delegação. De fato, não perderão esta característica. Letra C. Os bens patrimoniais disponíveis são os bens dominicais em geral, porque nem se destinam ao público em geral, nem são utilizados para o desempenho normal das atividades administrativas. Maravilha. E, letra D, autorização de uso é o ato administrativo pelo qual o poder público consente que determinado indivíduo utilize bem público de modo privativo. Tal autorização é ato precário, podendo ser revogada a qualquer momento, observando sempre o dever de indenizar. O dever de indenizar somente ocorrerá quando houver prejuízo, tá? Então, encontramos a nossa assertiva incorreta, que era a que pedia a questão. 112. Segundo Meirelles, a administração dos bens públicos compreende normalmente a utilização e a conservação do patrimônio público, mas, excepcionalmente, pode a administração ter necessidade ou interesse na alienação de alguns bens públicos. Nesse contexto, com relação à alienação de bens públicos, marque a correta. A. A alienação é a transferência da posse, remunerada ou gratuita, na forma de venda, permuta, doação, dação em pagamento. Muito bem, nós temos aqui as formas que poderão ocorrer esta alienação, a letra A está verdadeira. B.
A alienação de bem público depende de lei autorizadora. Não, há casos que não dependerá, então não posso dizer de forma geral. C. A legitimação de posse de terras devolutas é um tipo de alienação de bem público, está falsa. A alienação de bem público se dá por intermédio de procedimento licitatório, salvo as exceções previstas em lei, incorreta. Também a letra D, gabarito letra A. 113. As terras devolutas são a. Terras de propriedade da União que não têm afetação específica e que, portanto, são consideradas disponíveis. B. Terras públicas que são afetadas a um uso público, mas que ainda não foram arrecadadas por ações discriminatórias. Letra C. Terras públicas ou privadas, localizadas em faixas de fronteira, reservas indígenas ou terrenos de marinha. Letra D. Terras públicas ou privadas consideradas indispensáveis à defesa de fronteira e à preservação ambiental. Ou letra E. Terras públicas não incorporadas a patrimônio particular e que não estejam afetadas a qualquer uso público. O melhor conceito para as terras devolutas é a que está presente na letra E. Então lembre-se, são terras públicas não incorporadas a patrimônio particular e que não estejam afetadas a qualquer uso público. Questão 114. Acerca dos bens públicos, pode-se corretamente afirmar que a. Todos os bens públicos são inalienáveis. O que vocês acham? Todos os bens públicos são inalienáveis. A letra A, ela está falsa. B. Somente os bens de uso comum do povo são alienáveis, observadas as exigências da lei. Também não. Letra C. Somente os bens dominicais são alienáveis, observadas as exigências da lei. Então, a alienabilidade é aplicável somente aos bens dominicais, tá? Letra D. Somente os bens de uso especial são inalienáveis, observadas as exigências da lei. E letra E. Todos os bens públicos são alienáveis, observadas as exigências da lei. Incorreta. O gabarito vai ser, então, a letra C. Então, só os bens dominicais são alienáveis, tá bom? Questão 115. Com relação a bens e serviços públicos, marque a correta, considerando a legislação pertinente e o entendimento do STJ. A. A destinação de bens públicos a organizações sociais que celebrarem contrato de gestão é hipótese legal de concessão de uso de bem público. Não, a hipótese é de permissão de uso. B. No ordenamento jurídico brasileiro, inexiste hipótese de indisponibilidade absoluta de bens públicos. Pelo contrário, existe hipótese de indisponibilidade absoluta. C. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União são bens públicos municipais, pertencem aos estados e não aos municípios. D. O poder concedente não poderá prever em edital de licitação receitas alternativas em favor da concessionária para assegurar a modicidade das tarifas dos serviços públicos. Pode prever sim, tá? E. O débito decorrente do não pagamento de tarifas de serviço público essencial possui natureza pessoal. Letra E, perfeita. Agora nós vamos para as questões de processo legislativo constitucional. Questão 116. De acordo com o direito constitucional, o processo legislativo no âmbito federal envolve a elaboração de regimento interno de Assembleia, Constituição estadual, decreto estadual, lei municipal ou emendas à Constituição. Questão muito fácil, né? Se eu estou falando de processo legislativo em âmbito federal, a única que pode aqui contemplar são as emendas à Constituição, não é? Você vai encontrar essa afirmação lá no artigo 59 da nossa Constituição. 117. A respeito do disposto na Constituição Federal, marquemos a correta. Letra A. O presidente da República não poderá editar medida provisória. Claro que pode. O presidente da República, em caráter emergencial, né, pode editar medida provisória, sim, em caráter urgente, não é?
B. Emendas constitucionais que revoguem direitos e garantias individuais não serão admitidas, de fato. Letra B está correta, é o que orienta o artigo 60, parágrafo 4º, onde nós temos ali as hipóteses de cláusulas pétreas. O presidente do Senado tem competência para editar lei complementar. Não, pessoal, falsa, letra C. O presidente da Câmara pode revogar emenda constitucional? Não. O decreto legislativo depende de análise prévia do Supremo Tribunal Federal. Não há essa análise prévia por parte do STF. A única correta é a letra B. Questão 118. Suponha que um governador envie à Assembleia Legislativa um projeto de lei que dispõe quanto ao aumento de 20% sobre o vencimento dos professores da rede estadual de ensino e a instituição de gratificação por dedicação exclusiva em efetivo exercício em regência de classe. Durante a tramitação do projeto, é juridicamente viável, nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência do STF, mediante emenda parlamentar. A. Alterar o aumento para 30%, excluindo a instituição da gratificação por dedicação exclusiva em efetivo exercício em regência de classe. A letra A está incorreta, porque houve aqui um aumento de despesa. Então não pode. Incluir norma para estender o aumento a outras categorias. Não pode, porque novamente eu tenho um aumento de despesa. Instituir uma nova gratificação pelo eventual desempenho do magistério em lugar de difícil acesso ao provimento. Nova gratificação, aumento de despesa. Excluir o aumento e a gratificação, autorizando que sejam instituídos posteriormente mediante decreto. Aqui ficou pior ainda. Suprimir a instituição da gratificação por dedicação exclusiva em efetivo exercício em regência de classe, mantendo o aumento de 20%. Houve aumento de despesa? Não, manteve os 20%, suprimiu a gratificação, a única que é admitida, tá? É só você fazer a leitura atenta ao artigo 63, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha A. 119. No que concerne ao processo reformador na Constituição brasileira, marquemos a correta. O processo legislativo ele é bicameral, perfeito, Câmara, Senado. O início da tramitação da proposta de emenda é sempre pela Câmara? Não, pode iniciar no Senado se for proposta por senador. Esse processo deve ser aprovado por 2 turnos de votação no Congresso Nacional. Olha só, 2 turnos de votação no Congresso Nacional. A letra C está incorreta, porque a emenda à Constituição ela vai ser aprovada por 2 turnos em cada casa, 2 na Câmara, 2 no Senado. Só é válido após a sanção presidencial, não depende de sanção às PECs. Não há iniciativa extraparlamentar? Com toda certeza há. Não só, por exemplo, o presidente da República pode propor, né? Nem só Câmara ou Senado, mas também mais da metade das assembleias legislativas. Então, letra A é o gabarito. Questão 120. Quanto ao procedimento da emenda constitucional nas 2 casas do Congresso, assinale a incorreta. Aprovada pela Casa Iniciadora e aprovada pela Casa Revisora, será a proposta de emenda encaminhada ao presidente da República para sanção ou veto. Eu já falei que PEC não depende de sanção. B. Desrespeitado o procedimento de criação de emenda, haverá inconstitucionalidade formal, podendo ser questionada durante seu processo de criação ou depois de sua edição, seja pela via difusa ou pela via concentrada. Verdadeira. Aprovada pela Casa Iniciadora e rejeitada pela Casa Revisora, a proposta de emenda somente poderá ser reapresentada na próxima sessão legislativa. Verdadeira, letra C. D. Aprovada pela Casa Iniciadora e emendada pela Casa Revisora, a proposta de emenda constitucional voltará para a Casa Iniciadora para apreciar as emendas, a não ser que sejam meras emendas de redação, que não alteram o conteúdo da norma. Nesse caso, a emenda constitucional poderá ser promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Verdadeira, letra D. O gabarito é a letra A, porque estávamos buscando a incorreta. Então, a nossa trilha do Senado fica por aqui.
Próxima aula, próximo vídeo, mais 15 questões nesse nosso objetivo que é muito bom. Um grande abraço, até mais. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.